Holding grievances is an attack on God's plan for salvation. Plan for salvation. Plan for salvation. Holding grievances is an attack on God's plan for salvation. Plan for salvation. Plan for salvation. Um Curso em Milagres, lição 72. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é esse desejo que parece cercar a mente com um corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes, a não ser através do corpo, que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associadas a algo que um corpo faz? Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, faz algo que te desagrada. Ela atrai, no seu comportamento, os seus pensamentos hostis. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele por confundi-lo, o corpo, com ela, a pessoa, e por julgá-los como um só. Nisso, Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser, senão a morte? Ao tentar apresentar-te como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a tua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar,
O ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo. Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Essa é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe as boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo e Deus é o teu inimigo. Hoje, tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é nossa preocupação. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo. E, aonde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. A nossa meta, nos períodos de prática mais prolongados de hoje, é o de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Repita. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Mais uma vez. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E então esperaremos em quietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação, sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tens certeza então de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Sempre que sentires a tua confiança diminuir
e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. De novo, Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Mais uma vez, Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E ele responderá: que estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que a de costume. Esses exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? De novo repita: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Mais uma vez, internalize essa afirmação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. Holding grievances is an attack on God's plan for salvation. Plan for salvation. Plan for salvation. Holding grievances is an attack on God's plan for salvation. Plan for salvation. Plan for salvation. Agora reflexão sobre a lição 72. Você está começando a notar como o ego é traiçoeiro? Esta lição é tão brilhante ao demonstrar isto. Ela diz isto no primeiro parágrafo. No ataque, quando o ego parece estar atacando Deus, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. O ego se torna o seu Deus, o corpo se torna o seu Deus. Não parece haver outra coisa à parte disto. Nós procuramos conforto e todas as coisas que o corpo nos faz acreditar que é a salvação, tais como dinheiro, prestígio, um grande parceiro, uma casa grande. Como nós nos limitamos com essas coisas? Mas o que nós não nos damos conta é de que essa guerra ou esta troca indevida de atributos entre Deus e o ego não tem surtido efeito. Ela não faz nenhum sentido para Deus, porque ela não é real e, portanto, é totalmente ignorada. Mesmo assim, existe uma parte em nós que quer acreditar que ela seja verdadeira. Então nós colocamos toda a nossa atenção nisto, pensando que somos um corpo e que somos atacados por outros corpos. Todavia, este é o momento em que nós vemos isto claramente. Finalmente, nós podemos olhar para isto e ver o que realmente está acontecendo e dizer: eu escolho a luz, não as sombras.
Eu escolho viver e não morrer. A morte não é a sua salvação. A vida é que é a sua salvação, somente ela. Então, nós reivindicamos que esta guerra e que este ataque terminem, pois eles nunca existiram e eles não vão nos impedir de entrar pelos portões dos céus neste momento bem agora. Isto não é algo que requer nossa morte, porque está bem diante de nós neste exato momento.